Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Consórcio da Paz, tá? Que vai ser formado por vários estados brasileiros, principalmente os governados pela oposição, com o objetivo de trocar ideias sobre segurança pública. Olha que coisa interessante isso daqui, né? Vocês sabem, a formação do Consórcio Nordeste era uma coisa meio absurda, né? Mas a oposição fez esse troço e encararam isso daí. Mas a esquerda emplacou essa parada do Consórcio Nordeste e, de fato, a coisa tá seguindo, né? Agora não podem reclamar se os outros estados criarem um consórcio também, né? Curiosamente, eles já reclamaram. Houve um tempo atrás em que o pessoal do Sudeste e do Sul queria fazer o Consórcio Sul-Sudeste, né? E, nos moldes do Consórcio Nordeste. Mas aí não pode, que é xenofobia. Fazer o Consórcio Nordeste pode, mas o Consórcio Sul-Sudeste não pode, né? Enfim, agora eles fizeram o Consórcio da Paz. Uma ideia muito boa no final das contas, tá? Não tanto por alguma eficiência que possa ter, mas simplesmente por uma questão de você ter uma quantidade grande de estados para negociar em conjunto, para, por exemplo, aprovar PEC ou desaprovar PEC, esse tipo de coisa, você ter um monte de gente negociando junto, dá uma força maior a isso daí, né? Vamos entender esse caso aqui, é uma boa ideia isso. E tem uma outra vantagem, mantém o assunto por mais tempo na mídia. Então vocês sabem, hoje teve uma reunião aqui no Rio de Janeiro, com vários governadores de estado, um monte de governadores vieram aqui para o Rio, outros participaram via teleconferência, o Tarcísio, por exemplo, participou via teleconferência, outros governadores vieram ao Rio, né? Então teve um grande encontro aqui com governadores, principalmente governadores de oposição, né? E ficou acertada essa criação do Consórcio da Paz. O Consórcio da Paz é justamente o grupo que tem aqui o Romeu Zema do Novo, Minas Gerais, portanto, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. Por enquanto são esses, né? Então, em tese, pode ser que no futuro tenham mais estados que entrem. O pessoal falou que não é um clube fechado, que todos os estados podem participar desse fórum de discussão, mas a ideia é justamente você ter essa troca de experiência sobre segurança pública. É uma coisa muito positiva, pegou muito bem isso daqui por vários motivos, como eu falei para vocês. Depois que o pessoal do Nordeste criou o Consórcio Nordeste, que do ponto de vista de propaganda foi uma coisa importante, né? Ajudou a movimentação política e coisa e tal. Em tese, não deveria ter nada contra você criar outros consórcios, mas quando o pessoal quis criar o consórcio do Sul e Sudeste, não, aí é xenofobia, não pode. Ué, que porcaria de xenofobia é essa que só vale para um lado, não vale para o outro, né? Mas de qualquer forma, agora eles têm a desculpa, é o Consórcio da Paz, é o consórcio para a segurança pública. E se os estados do Nordeste quiserem entrar no consórcio também, não tem problema nenhum, né? Isso é uma coisa muito positiva, a sede vai ser aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não está definido como é que vai ser a presidência do consórcio, ou seja, como é que vai ser esse processo todo. Isso é uma coisa muito positiva, porque justamente permite criar essas ações integradas, para já começar, por exemplo, na questão da PEC da segurança. O Lula quer aprovar essa PEC da segurança pública, que é terrível. Ele quer que a segurança pública vire atribuição do governo federal. Ele diz que isso vai ajudar, que não sei o que lá, porque vai ter mais integração, o que é lorota. Os estados querem a integração, mas não o controle centralizado do Lula, porque é óbvio, o Lula quer essa centralização para ele controlar as polícias todas, para ele poder ter a lealdade de todos os policiais, porque se o policial começar a ser anti-Lula, ele vai lá e demite o policial. Então, ou seja, ele quer exatamente esse tipo de coisa, ele quer obediência no final das contas. Isso é extremamente temerário. A Constituição é muito clara sobre o direito dos estados de versar sobre segurança pública. Então, os estados todos querem mais integração, integração é ótimo, quanto mais integração tiver, melhor. Mas não subordinação ao governo federal. Então, esse Consórcio da Paz já tem esses dois lados positivos. O primeiro lado é justamente a questão, digamos, simbólica, né, da união dos estados de oposição, que basicamente são estados de oposição. Os petistas ainda estão, todos eles ainda com o cu ardido por conta dessa operação, né? Todo mundo, ai, tadinha dos traficantes, ai, meus eleitores, foi tudo embora, né? Foi uma coisa positiva, o pessoal elogiou, o pessoal tá do lado do Cláudio Castro. Quem diria o Cláudio Castro meio que unindo a oposição? Mas isso tem outras vantagens também, né? A primeira grande vantagem é justamente colocar o discurso como um discurso da oposição. O Lula queria pegar essa pauta da segurança pública para ele. Não é à toa que ele quer essa PEC da segurança pública. Era justamente para dizer, ano que vem, fazer um monte de operação e poder dizer que, não, eu estou fazendo as operações, eu não sei o que lá, que eu estou prendendo os traficantes, estou prendendo, aumentando a segurança. Tá fazendo porra nenhuma, porque o Lula ama os traficantes, ama o pessoal de esquerda aí das favelas, então não ia fazer nada. Mas ele queria poder dizer isso, fazer propaganda disso, né? E isso, como eu falei para vocês, pode ser uma coisa ruim, porque de fato, eu acredito que o Lula não tem como incorporar essa visão de durão contra bandido e coisa e tal, mas poderia fazer algum estrago. Agora não, agora a oposição garantiu que pegou esse tema. Esse tema é da oposição. Não é só do Cláudio Castro, é da oposição inteira. Tá o Tarcísio de Freitas nesse grupo, tá o Zema lá em Minas Gerais, tá o Caiado, estão todos os presidenciáveis da direita verdadeira, né? Estão aqui, né? Lógico, Eduardo Leite não tá, né? Eduardo Leite, vou combinar, né? Chamar Eduardo Leite de direita é, porra, forçar a barra pra caralho, né? Enfim. Então, essa é a situação. Muito bom isso daí. Divide com a direita os louros da operação, ou seja, coloca a coisa certa. Tá aqui o pessoal do G1 reclamando. Ai, como pode esse pessoal elogiar uma operação que deixou 121 mortos? Não pode elogiar a operação. E eu já falei pra vocês, quanto mais eles falarem isso, melhor pra gente. Deixa eles falarem mesmo isso. Critica os governadores, é ótimo. Temos uma grande oportunidade de mudarmos a segurança pública do nosso país com integração e diálogo, mas sobretudo com coragem e efetividade. Caralho, olha o tapa que tá dando no Lula isso daqui. Porque, de novo, o Lula tá querendo assumir o protagonismo dessa parada. E agora, o protagonismo está com o Cláudio Castro. E ele botou os governadores todos da oposição juntos nessa história. Cara, isso é ótimo em termos de visibilidade, né? Excelente em termos de pauta para as eleições ano que vem, né? E gera também o outro problema, que é o problema político, né? Esses estados todos, é lógico que o Estado não manda nos deputados do Estado. Os deputados vão votar como eles quiserem, mas a verdade é que o Estado tem sim algum poder de pressão sobre os deputados. Afinal, na próxima eleição, o deputado vai precisar da ajuda do governador para poder se eleger, né? Então, assim, existe alguma integração entre os deputados e os governadores. E aí você juntando o esforço desses estados todos, você consegue barrar uma PEC, você consegue barrar essa PEC terrível aí do Lula, que não acrescenta a nada, né? A ideia deles não é barrar a PEC, é mudar a PEC.
Então, para não dizer que barramos a PEC da segurança pública, porque o Lula falaria, tá vendo? São os estados da oposição que não querem a PEC da segurança pública. Então não, a gente altera a PEC da segurança pública, tira as partes ruins, deixa a parte da integração, que a parte da integração é boa, tira a parte de subordinar as forças policiais ao governo federal e pronto, resolvido o problema, né? Então, parabéns ao pessoal da oposição, uma jogada muito bem feita de verdade em todos os aspectos. E nós vamos falar agora sobre a morte da Japinha do Comando Vermelho, né? A Japinha do Comando Vermelho, parece que o nome dela era Penélope, ela era uma soldado, estava com um fuzil e roupa camuflada e coisa e tal, e foi uma dos soldados do CV que acabou morrendo na operação do BOPE ali no Alemão, né? E isso revela uma outra vitória que a polícia do Rio de Janeiro teve contra o Comando Vermelho. A vitória na área de persuasão, na área de informação, na guerra informacional. Por quê? A Japinha do CV era uma pessoa que era do Comando Vermelho, né? Ligada diretamente ao tráfico de drogas e coisa e tal, e ela era uma influência, ela tinha um monte de gente que seguia ela e coisa e tal, e isso é uma coisa ruim, porque isso influencia adolescentes a entrarem para o tráfico de drogas, né? Então esse papel do aliciamento, do convencimento, é um papel muito importante em qualquer guerra, é um papel muito importante em qualquer tipo de confronto. Ela fazia isso. O outro rapaz também que acabou sendo morto também, era outro que tinha um monte de imagem nas redes sociais e coisa e tal. Não subestimem esse tipo de coisa. Nesse momento tem um monte de jovem falando, tá vendo? Ainda bem que eu não entrei nesse negócio. Se eu tivesse entrado no Comando Vermelho, eu podia ter sido apagado nessa operação, né? Então tá aqui, ó, a Japinha do CV foi morta. Muito triste, eu fico sempre triste com isso, uma garota jovem, coisa e tal. Talvez ela pudesse, né, mudar de vida e se recuperar e deixar de ser bandido e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, meu amigo. Todos nós cometemos erros na vida, mas se você cometer um erro grande demais ou cometer muitos erros ao longo da sua vida, você pode não conseguir se recuperar desses erros. É muito importante cuidar para não cometer, pelo menos não cometer muitos erros. Cometer erro todo mundo comete, mas não cometer muitos erros, né? E ela entrou em confronto com os policiais e acabou sendo eliminada, né? E com um tiro no rosto, né? Tá o pessoal aqui mostrando. A família pediu que não publique a foto dela por conta é doloroso pra família. Eu entendo que é doloroso pra família, mas também é interesse jornalístico, né? Então eu vou mostrar a foto borrada aqui do que aconteceu, tá? Aqui, ó, essa aqui foi a foto que ela botou antes da operação, né? Repare que ela estava preparada. Parece que a gente sabe agora que a operação já tinha vazado, o pessoal estava sabendo que o BOPE ia subir, então ela estava preparada aqui com roupa camuflada e coisa e tal. E aqui, ó, tem a imagem dela. A imagem dela aqui, né? Essa é a imagem dela morta, né? Dá pra ver, lógico, né? Aqui tá borrado, não dá pra ver muita coisa, mas é isso daí. Ela recebeu um tiro no rosto, né? E ficou bastante feio no final das contas. É muito feio isso daí, mas é triste mesmo, né? É uma coisa muito triste. E o que eu falo pra vocês que isso é importante no final das contas? Porque, infelizmente, uma das maneiras que essas facções crescem muito no Brasil é justamente pelo efeito de grupo, né? Veja, todo ser humano, todos nós queremos participar de um grupo, né? Isso é uma tendência natural das pessoas. E você escolhe grupos que você vai participar. Participar de grupo de traficante é uma coisa complicada, né? Todo mundo sabe que é arriscado, todo mundo sabe que é uma coisa que pode gerar problemas para a vida inteira para a pessoa, é arriscado de ir para cadeia, é arriscado de morrer, né? Não só por ações da polícia, mas por ações de outras gangues rivais também. Então, assim, entrar numa máfia é sempre um risco muito grande. Mas aí que tá. Existe um trabalho de convencimento para os jovens da favela para eles entrarem nessa facção. Sempre teve isso, tá? E é lógico, esse tipo de trabalho agora se modernizou com influencers no espaço, né, no espaço eletrônico, né? É inevitável, todo mundo assiste rede social, inclusive na favela, todo mundo assiste, tem YouTube, tem rede social, Instagram, não sei o que lá, no Alemão, na Penha, em qualquer outro lugar. E o papel principal que a tal da Japinha fazia é exatamente esse, né? De mostrar um negócio bacana. Mulher tem um poder de convencimento muito grande sobre o homem, toda mulher sabe disso, todo homem sabe disso também. Então ela acabava sendo um soldado muito importante do Comando Vermelho nessa área da informação. Então o fato é, o corpo dela jogado no chão ali e morto, isso acaba ajudando o pessoal a convencer, ajudando o pai a convencer o filho a não entrar na facção, a não entrar no Comando Vermelho, né? Olha só o que aconteceu com o pessoal fica postando aí foto bacana, com rifle, andando de moto, não sei o que lá, que tem dinheiro e coisa e tal, mas não dura nada, né? Não dura muito tempo isso daí, ó. É o mesmo caso desse rapaz aqui, o Ravel também, que é o moço que a tia dele estava falando, que é um garoto bom, que não tem passagem pela polícia, e como eu disse, não tem passagem pela polícia não quer dizer que não foi bandido. Quer dizer que pode significar que a pessoa é um bandido que não foi pego ainda. Ainda não foi pego pela polícia, né? Não sabemos. Aparentemente sim. Aqui, ó, você vê ele aqui numa moto com um rifle aqui, um fuzil bastante bem chamativo aqui, né? E ele, de novo, é outro cara que aparece muito nas redes sociais, um monte de foto dele nas redes sociais e coisa e tal. Então, como a gente já falou no outro vídeo, né? A informação descentralizada, o fato desse pessoal todo que tá no Comando Vermelho ter rede social, por um lado, ajuda o Comando Vermelho porque ajuda o recrutamento de gente nova, mas também, ao mesmo tempo, aparece esse efeito. Quando há uma operação e fica tão exposto assim o risco de você fazer parte do Comando Vermelho, isso também vira informação ao contrário, vira o problema ao contrário, né? Ou seja, vira um argumento para você não entrar nessas facções, né? Veja, que havia um incentivo para jovens entrarem em facções, isso existia muito antes da rede social, né? Sempre foi assim que o pessoal na favela recrutava pessoas, porque você tem, o pessoal tinha dinheiro, né? O cara que trabalha no Comando Vermelho tem mais dinheiro que a média da galera, pode fazer coisas legais, andar com arma, né? Isso dá um status na sociedade, né? Você acaba tendo realmente uma posição de destaque ali. E numa favela, uma região que muitos ali não veem alternativa, ou seja, vão fazer o que é da vida, né? Trabalhar, trabalhos ganhando pouco, não sei o que lá, às vezes você vê um traficante, vê um mafioso desse, um terrorista desse, e acaba achando que é uma coisa positiva. Você vai, né?
uma escolha de carreira positiva. Então sempre teve essa guerra de informação para atrair mais gente para as facções dentro das favelas, sempre teve. Nas redes sociais isso ficou mais amplo, ficou mais aberto, mas de novo, o efeito aqui é benéfico, porque se por um lado o tráfico consegue fazer propaganda via redes sociais disso daqui, a verdade é que o jovem da favela também vê a propaganda de outras alternativas. Você pode ser youtuber, você pode fazer um monte de coisa, tem um monte de opções que você pode seguir pelo que aparece nas redes sociais, que não necessariamente implica em um investimento muito grande, uma barreira de entrada muito grande, né? O tráfico, nesse caso, ele só consegue mostrar a violência, a força que ele já mostrava antes dentro da favela. E por outro lado, quando acontece uma operação dessa, a informação vira ao contrário para o Comando Vermelho, vira ao contrário para essa facção. É algo que mostra que como não vale a pena você entrar para essas facções, né? Então, de novo, acho muito triste, meus sentimentos aí, a família dela, fico chateado mesmo, não, eu sei, a família não tem culpa, e toda a família acha isso, a mãe acha que ela podia sair do tráfico, pode ser que ela saísse, né, que ela melhorasse, saísse, abandonasse essa vida e coisa e tal. Então, é triste isso, né, eu não fico feliz pela morte, mas a verdade é que não tem jeito, né, só tem direito de cometer alguns erros na vida, se comete erro demais, meu amigo, não tem alternativa, né. Outra coisa nessa história também, é como eu falei pra vocês, olha aqui a Miriam Leitão falou aqui que a gente tá repetindo erros do passado, o que vimos até aqui é repetir erros do passado, só que não, Miriam, sabe por que não é a mesma coisa do passado? Porque tem as redes sociais que mudaram tudo, é o que eu falo pra vocês. Por que estão chamando de erros do passado? Porque lá na década de 80, houve uma discussão parecida com essa também. Essa discussão que eu falo pra vocês, se vale a pena a polícia ser violenta e acabar com o Comando Vermelho, ou se é melhor poupar os moradores e não fazer nada e deixar eles tomarem conta da região ali, né? E, de novo, naquela época, com a informação centralizada, né, eles ganharam, a Globo ganhou. A Globo convenceu, o pessoal parou de ter essas operações, por que não? Porque é maldade, tadinho do pessoal da favela e coisa e tal. E a verdade é que é o seguinte, meu amigo, confundir o pessoal da favela com o traficante é um erro, tá? O pessoal da favela, eles são oprimidos pelo tráfico, não são amigos do tráfico, alguns são, né, mas a maior parte não, a maior parte é oprimida pelo tráfico, né? Então, a verdade é que isso daqui é um absurdo, mas que lá naquela época, com a informação centralizada, eles conseguiam de fato convencer que era um erro esse tipo de operação. Então não tá repetindo o mesmo erro não, agora é diferente, agora tem um monte de coisas positivas, como eu falei. Naquela época aparecia a tia falando, ai que meu sobrinho que nunca fez nada, não sei o que lá e foi morto. E aí ninguém tinha o que falar nada, porque como é que você vai dizer, né? Você não sabe, você não conhece o sobrinho da moça, realmente não tem passagem pela polícia e coisa e tal, mas agora na informação centralizada, aqui, a informação descentralizada e distribuída, aqui ó, tá aqui a foto do garoto aqui, ele é inocente nessa história? Não me parece. Pra maior parte das pessoas que olha aqui, vê um fuzil ali, não, pode ser que seja, pode ser que ele tava só tirando uma foto ali com um fuzil e a moto e coisa e tal, né? Mas se você vê a rede social dele, é um monte de foto desse tipo. Então, não, ele estava envolvido. Ele tinha antecedentes criminais? Aparentemente não. Isso não quer dizer que ele não seja bandido, é só um bandido que nunca foi pego até então, né? Então, ou seja, esse pessoal tá chateado, porque essa era uma vitória que eles tinham na década de 80, década de 90, conseguiram convencer todo mundo que não podia fazer operação na favela, porque é ruim, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eles estão se ferrando nessa. Por quê? Porque o que mudou foi a informação descentralizada e distribuída. Não é mais um erro. Vocês não conseguem mais emplacar essa narrativa agora, porque agora você vai lá e vê que, olha só, já são 2 dias depois da operação e não apareceu nenhum inocente morto. Você duvida pra mim? Eu falei, desses 120 caras que apareceram aqui, é lógico que pode ter alguns que sejam inocentes. Não tem toda operação desse tipo, pode ter erro, pode ter alguém coisa. Se tivesse, já teria aparecido. Se tem alguma dúvida, já teria aparecido? Não apareceu. Não apareceu por quê? Porque não são inocentes, né? A moça lá falou que do sobrinho dela, o pessoal foi pesquisar na internet e a mesma coisa aconteceria com qualquer outro. Qualquer outro ali que não tivesse ainda registro criminal, né? Não tem anotação criminal, mas não tem anotação porque ainda não foi pego. Qualquer um que fizesse, iam fazer a mesma coisa, buscar nas redes sociais, havia um monte de foto lá com fuzil e coisa e tal, pronto, não é inocente. A própria Japinha, ninguém nem tentou esconder, podiam dizer que, né, se fosse no passado, uma moça, né, tava brincando só, não tava de salão sério, não sei o que lá. Não tem jeito, com as redes sociais agora, com a informação descentralizada e distribuída, a coisa mudou de figura. E agora, o nosso erro, o erro do passado não foi a polícia ter entrado no morro no passado e feito esse tipo de coisa. O erro no passado foi a sociedade ter acreditado na Miriam Leitão e nos amigos dela de que isso era uma coisa ruim. Esse erro a gente não tá repetindo não, Miriam. Esse outro caso aqui desse rapaz aqui do Comando Vermelho aqui, ó, o cara se arrependeu aqui, ó. Criminoso do Comando Vermelho se arrepende. A vida no tráfico não é vida. Eu só entrei no crime pra ajudar a minha coroa. E ele tava lá na mata aqui, o BOP tá subindo, eu não quero morrer não. Socorro, irmão. Bom, a gente não sabe se ele tava no meio. Deve estar, né? Porque pegaram o celular dele, né? Então ele deve ter sido um dos que estão lá no meio do 121, que isso daqui, sem dúvida alguma, é uma propaganda para o tráfico contrária, para as pessoas não entrarem para o tráfico. Olha só o cara falando. Eu não aguento mais não, irmão. Tô arrependido, mas isso aqui minha vida não, passa. Léo, vem me buscar, por favor. O português tá mexendo tudo. Eu não quero morrer aqui não, mano. Essa minha vida depois. Eu não me parar. Socorro, irmão. Pra você ver, né? Um alerta pros jovens que pensam, que contemplam esse tipo de alternativa, né? Realmente é uma coisa que não vale a pena entrar nesse submundo de violência dessa forma. Nós vamos falar agora sobre um boato sobre o que teria sido uma demanda do Grier para o Lula, tá? O Grier, vocês sabem, é um dos secretários do Trump que tá negociando essa parada aí das tarifas no Brasil, né? Aqui, ó, o Lula disse que o Trump vai levantar as tarifas já em novembro. Em novembro já vai acabar as tarifas, mas a Magnitsky vai continuar. Se for isso, eu acho ótimo, porque eu sempre falei pra você, eu nunca fui a favor de tarifa, não. A Magnitsky eu acho que é importante, o Xandão tá ferrado, o Xandão que é o culpado desse negócio, né? Mas eu não sei se vai ter tarifa também não, tá? Por quê? Saiu esse boato aqui, ó. Grier, nós mandamos uma lista de requisições ao Brasil. O Lula e o Trump querem fazer um acordo. Estamos vendo qual o contorno desse acordo com o Brasil que seria, né? Ou seja, o Grier mandou uma lista de requisições. Por enquanto, é só boato.
Eu só vi 3 contas falando isso, contas pequenas, falando isso daqui, nenhuma conta oficial. Essa daqui diz que é a partir da Bloomberg, mas eu fui ver que na Bloomberg não tem nada aqui. Não. Vamos entender esse caso aqui. Tem algumas indicações de que isso pode ser verdade. Pois bem, depois do encontro do Lula com Trump, Lula muito animado, parece que resolveu todos os problemas e coisa e tal, mas tudo que ele conseguiu foi uma foto, né? Até aqui não tem absolutamente avanço nenhum. O que o Trump fez, falou, não, beleza, legal, bacana e coisa e tal, agora vocês negociam aí, né? Aí deixou lá a equipe brasileira com a equipe americana negociando, né? E o Lula achou o máximo, a imprensa brasileira, não, porque derrotamos o bolsonarismo de novo, que não sei o que lá, que agora Eduardo Bolsonaro não significa mais nada, não sei o que lá. E de novo, acho uma besteira esse tipo de coisa, porque não conseguiram nada até aqui. Até aqui foi só encontro, só bater papo por enquanto, né? E o ideal seria que fosse anunciado um acordo logo em seguida. Você vê, o Trump se encontrou com o pessoal da Malásia, se encontrou com o pessoal do Camboja, se encontrou com o pessoal da Tailândia, tudo isso teve logo em seguida acordo assinado, né? Encontrou, assinou o acordo, já decretou para todo mundo que assinou o acordo, depois foi pro Japão, no Japão assinou mais acordo com o Japão, depois assinou acordo com a China, assinou acordo com todo mundo. O Trump tá encontrando, assinando os acordos, e o Brasil ficando para trás. E não teve nada. Ali conversaram, disse o Lula, que explicou pro Trump que Bolsonaro é um cara ruim, que a ação é uma ação justa, que não sei o que lá e coisa e tal, ou seja, aquelas lorotas todas, que é lógico que o Trump sabe que ele tá mentindo essa parada, que não tem lógica nenhuma, então, assim, não teve acordo nenhum, né? Mas a negociação continua, né? O Lula disse que espera que vai conseguir reduzir as tarifas aqui, ó. Após a reunião da segunda-feira, dia 27, entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, o governo Lula aposta que já em novembro a Casa Branca vai anunciar a redução de tarifas impostas a produtos brasileiros. Vamos torcer por isso, tomara que consiga mesmo, tomara que consigam reduzir alguma coisa. Eu sempre falei pra vocês, tarifa não é o problema, a questão toda é a Magnitsky. E aí tá aqui, ó, a Magnitsky é aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, a previsão do Palácio do Planalto não é tão otimista. A revogação da medida ainda não foi sinalizada pela Casa Branca e o tema deverá ser abordado em nova reunião com os diplomatas previstos para dezembro, em Washington. Então vai ter que ter mais negociação para a questão da lei Magnitsky, né? E também a gente não sabe a questão das tarifas, né? O Palácio do Planalto tá achando que beleza, que vamos fazer as tarifas, que vai reduzir as tarifas. Só que agora saiu esse boato aqui na internet. De novo, é boato. Só tem conta pequena repercutindo isso daqui, não tem nada que diga que realmente, né, o Greer tenha falado alguma coisa disso daqui. E essa conta aqui é da Bloomberg. Então eu fui lá na Bloomberg para perguntar se tinha alguma coisa aqui. E de fato, eles fizeram há poucas horas atrás essa entrevista aqui com o Greer, falando sobre a tarifa da China, né? Em que eles dizem que a tarifa da China, a investigação da seção 301 referente à China, vai continuar. Então, os Estados Unidos e a China fizeram um acordo, assinaram um acordo de tarifas, beleza, estão de bem agora, todo mundo amiguinho, coisa e tal, mas os Estados Unidos continua com a investigação da seção 301 da China. Nesse caso, é isso aqui o que está dizendo. Agora, como eles tiveram essa entrevista com o Greer, Jamieson Greer, né, que é o secretário, é o cara encarregado, inclusive, é o cara encarregado da investigação da seção 301 do Brasil também, tá? Então, essa lista de coisas aqui, ó, pode ter a ver com essa investigação da seção 301, tá? Ou seja, não é nem um acordo de tarifas lá que o pessoal negociou e coisa e tal, as tarifas de 40%. Lembra que, além das tarifas colocadas, o Trump colocou também uma investigação pesada da seção 301 contra o Brasil, né? Que o Greer é que está comandando essa parada. Então, o que pode ter acontecido, né? Nessa entrevista que o Greer deu, ele também pode ter falado sobre essa questão do Brasil. Aqui, na matéria da Bloomberg, nessa matéria que saiu agora, saiu 5 horas atrás, nessa matéria aqui não tem nada sobre o Brasil, não tem nada sobre esse contato com o Brasil, mas pode ser que eles tenham, justamente nessa entrevista, também falado sobre o Brasil, e vai sair ainda uma reportagem falando sobre essa coisa do Brasil, essa lista de demandas do Brasil, né? Então talvez tenha sido exatamente isso, talvez o Greer tenha de fato mandado uma lista de demandas pro Brasil para fazer negociação. Ué, não, você quer reduzir ainda em novembro? Beleza, a gente reduz em novembro, tá aqui a lista de demandas nossa, das coisas que a gente quer que o Brasil faça para resolver, porque esse é o problema que o pessoal tá falando, né? Tá todo mundo falando, não, porque o Brasil agora a negociação vai focar nas tarifas. Eu falo, não, peraí, que negócio de focar nas tarifas? Tem que ter uma contrapartida pros Estados Unidos, a negociação tem que ter contrapartida, porque história é essa? Né? Qual vai ser a contrapartida que vai ter aí para o Brasil? O que o Brasil vai dar, nesse caso, para os Estados Unidos para fazer a contrapartida, né? E um outro motivo que me faz crer que essa lista é uma lista grande, é uma lista incômoda pro Lula, é o fato de que, olha aqui, Lula sinaliza insatisfação com Marco Rubio à frente das negociações do tarifaço. Então o Lula falou, que deu uma entrevista falando que não sei o que lá, e pediu a suspensão do tarifaço e sanções para negociar. Não, primeiro vai fazer, primeiro negocia, depois suspende, né? Enfim, o Lula, aqui ó, exigências de Marco Rubio podem complicar acordo entre Brasil e Estados Unidos, analisa Vera Magalhães. Ou seja, eu não duvido que o Greer, lembra, o Greer faz parte da delegação junto com o Marco Rubio, junto com outras pessoas, né, junto com o Bessent, né, são os 3 que estão negociando. Eu não duvido nada que tenha mesmo vindo essa e o pessoal aqui já entrou no modo, deu ruim, não vai sair nada aqui. Exigências de Marco Rubio podem complicar acordo entre Brasil e Estados Unidos. Ah, entendeu? Fizeram as exigências, o Lula, não tem. Que exigências são essas? A gente não sabe. Ninguém publicou ainda quais são as exigências. Talvez, na reportagem da Bloomberg que vai sair sobre isso daqui, talvez saiam as exigências. Pouco provável, tá? Esse tipo de coisa, né, tá sendo discutido, né, pelos canais diplomáticos, ele provavelmente não vai botar publicamente quais foram as exigências. Mas as exigências existem, né? E aí agora o Lula já começou a vir, não vai dar certo, porque o Marco Rubio, exigências do Rubio, enquanto o Rubio estiver na frente da negociação, não vai andar, porque é complicado. E, não, o Lula, o Marco Rubio obedece o Trump, cara. O Trump, o que é isso? Esquece. Não tem alternativa. O pessoal tava achando que ia engrupir o Trump com promessa de terra rara, de, sei lá o que, imposto de etanol mais baixo, essas coisas com pouca importância assim. Não vai não, cara. O Marco Rubio vai querer que seja resolvido o problema da censura nas redes sociais e que seja resolvido também a questão do processo indevido contra o Bolsonaro e contra tantos outros brasileiros e até contra cidadãos americanos que o Alexandre de Moraes tem feito, né? Aí agora já saiu mais uma notícia aqui no Valor Econômico. Tráfico de drogas ameaça acordo de Trump com Lula, diz a agência.
Não vai ter acordo nenhum, meu amigo. O Lula já tá começando a arrumar desculpa. Por quê? Porque o Lula tá vendendo a ideia de que Bolsonaro já era, Bolsonaro já acabou. Não tem nenhuma exigência de Bolsonaro, a gente discutiu só tarifas. Isso é impossível, porque discutir só tarifa só interessa pro Brasil. E aí o interesse dos Estados Unidos? Qual que foi a contrapartida dos Estados Unidos? A minha visão foi essa. Essa reunião lá na Malásia, beleza, o Trump deixou claro que ele não tá se furtando a negociar com o Brasil. Porque o Lula vinha com esse papo. Não, que o Trump não quer negociar, Enquanto o Trump sempre quis negociar, o Trump não tem problema nenhum em negociar. Não vai ter que negociar. Negociar é uma parte séria um pouco, outra parte séria um pouco. O pessoal aqui no Brasil fala só como se os americanos fossem baixar as tarifas sem o Brasil dar nenhuma contrapartida, o que evidentemente não vai acontecer. Qual que será essa contrapartida? Os brasileiros esperavam, não, que vai ser terra rara, que vai ser etanol, não sei o que, porra nenhuma, isso aí não interessa nada pro Trump. Talvez o etanol não interesse. O resto não interessa nada pro Trump, essa porcaria, né? E o Trump ainda fechou o acordo com a China, ferrando com o Brasil nesse meio tempo, e a China abandonou o Brasil completamente, né? Então agora, o que vai ser entregue? Quando chegou a lista de exigência, que eu não sei, eu não vi essa lista de exigência, eu não sei o que tem nela, mas muito provavelmente tem coisas, no mínimo, referentes à questão da censura nas redes sociais, que é um problema pro Trump, e que o Lula não quer abandonar de jeito nenhum. O Lula acha que censura é importante. Aliás, só fazer um parênteses aqui, tá? Eu vou fazer uma matéria, eu tô esperando só chegar mais algumas informações aqui, mas tem uma matéria do Schellenberger, que ele publicou recentemente, sobre o encontro da censura em Stanford. Tem um grupo de censura em Stanford com um monte de esquerdista do mundo inteiro, inclusive brasileiros, estudando censura mundial, tá? Então é Europa, Reino Unido, Brasil e vários outros países, né, que estão nessa sede de censurar as pessoas. Mas isso vai sair num outro vídeo mais adiante, né? E esse grupo, o Lula quer fazer parte, o Lula quer censurar todo mundo, o Lula acha lindo censurar os Estados Unidos, não quer. Os Estados Unidos tá cobrando esse negócio. E vai ser interessante ver isso daí. O Lula, como é que o Lula vai responder isso? Vai dizer que cedeu na questão da censura? A outra coisa que eu tenho certeza que tem coisa referente também ao processo do Bolsonaro. Assim, de novo, não sei, não tenho acesso à lista, mas eu acho que é muito provável que tenha alguma coisa referente ao processo do Bolsonaro também nessa história, e aí mata o Lula. Por isso o Lula tá falando aqui, não porque o tráfico de drogas que é o problema, não porque o Marco Rubio que é o problema, porque o problema, na verdade, é o Lula e o Alexandre de Moraes. Esse é que é o problema de verdade, né? E é por isso que o Lula não fala mais nada agora e tá todo mundo quietinho e continua com essa previsão de que em novembro a Casa Branca vai melhorar, vai aliviar o tarifaço. Tomara, tô torcendo para que faça, tomara que alivie o tarifaço, mas até aqui não tem indicação de nada, não. E nós vamos falar agora sobre o projeto de lei antifacção que o Lula mandou pro Congresso hoje. É um projeto bunda, não tem nada demais nesse projeto. É só o Lula desesperado tentando sair dessa situação que ele tá agora de ter sido jogado para trás com essa ação do Cláudio Castro, né? A verdade é que a mega operação no Rio de Janeiro mudou a agenda política no Brasil, é o que avalia o PT. Além disso, o Lula ainda tá sofrendo muito por conta da associação dele de traficante com vítima, que ele falou lá na Malásia, lembra? Então, ou seja, a situação do Lula tá complicada. E vamos falar aqui sobre as outras estratégias que eles estão fazendo aqui. Gleisi tá dizendo que a oposição quer a intervenção do Trump, tá pedindo intervenção do Trump. O Haddad falou que se não chegar no CEO das facções, o dinheiro vai voltar a abastecer o crime organizado, que absolutamente não faz sentido nenhum, né? O dinheiro, ele não vai de cima para baixo numa organização criminosa, ele vai de baixo para cima, né? Os traficantes vendem lá no varejo e isso sobe esse dinheiro, né? Não tem lógica nenhuma que ele tá falando aqui, mas enfim. Vamos falar sobre essas estratégias da esquerda aqui e o problema que eles têm politicamente com isso, tá? Então tá aqui, ó. O Lula tá defendendo celeridade para que o PL antifacção seja enviado ao Congresso. Já foi enviado ao Congresso, é nada. Ele aumenta a pena para quem é a facção criminosa, não sei o que lá, e cria o crime de organização criminosa privilegiada, ou desculpa, organização criminosa agravada e outras coisas mais, né? Então, ou seja, é uma coisa que não faz diferença nenhuma, como eu já falei pra vocês, negócio de aumentar a pena de crime, isso não dá efeito nenhum no final das contas, né? É lógico que o Lula continua insistindo também na questão da PEC da centralização das polícias, dele controlar as polícias, tudo, mas isso não vai passar no Congresso. O Congresso já falou que vai aprovar a PEC da segurança pública, né? Porque ficar sem aprovar a PEC seria ruim, mas o que eles vão fazer, eles vão tirar essa parte de centralizar as polícias todas no governo federal, não vai ter isso, mas a parte de integração de polícias e coisa e tal vai ser aprovada na PEC, né? Então, é isso daí, o Lula não sabe o que fazer. Aí, os argumentos do pessoal tá aqui, ó. O fato é, a mega operação mudou a agenda política do Brasil, não tem jeito, vai se falar muito nisso daí, em termos de notícias hoje, girou em torno disso. Teve algumas outras poucas notícias aí, mas a verdade é que tá todo mundo falando disso ainda, né? E aqui, ó, a Gleisi veio com essa ideia de que não, que estão fazendo um incentivo da direita à intervenção de Trump porque o pessoal não é soberania, não quer soberania. Eu acho ótimo que a Gleisi continue com essa narrativa, porque o que acontece nesse caso aqui, né? Lembra? Hoje tem uma parte da população brasileira que tá meio brigada com o Trump porque acha que as tarifas foi uma coisa injusta com o Brasil. Mas eu tenho certeza que mesmo essas pessoas, se o Trump vier aqui pra matar traficante, ou pra acabar com o tráfico de drogas, pra acabar com bandidagem, elas vão aplaudir o Trump, cara. O pessoal do Lula não tá entendendo qual que é a lógica dessa história, né? A população, principalmente a população mais pobre do Brasil, é muito contra esse negócio de bandido e coisa e tal. As pesquisas são amplas, né? Então a Gleisi tá jogando essa aqui, eu acho ótimo. Vai reabilitar o Trump aqui pra muita gente aqui no Brasil, né? O Haddad foi outro que falou besteira aqui, ó. Se não chegar no CEO das facções, o dinheiro vai voltar a abastecer o crime organizado. O Haddad, a questão toda é a seguinte, meu amigo, o CEO da facção, ele ganha dinheiro justamente com o pessoal da rua vendendo as coisas. Se o pessoal da rua não consegue vender as coisas, eles não ganham dinheiro. Então não tem esse negócio não de CEO. É verdade, os chefões têm que ser presos, né? O problema é que os chefões já estão presos. Se você pegar o chefão do Comando Vermelho, o Marcinho VP tá na cadeia, já tá lá cumprindo pena lá. Todos eles estão, Fernandinho Beiramar, todo mundo chefe de facções, todos estão na cadeia. Eles até preferem assim porque eles ficam mais seguros ali na cadeia, continuam mandando do mesmo jeito e ficam mais seguros, né? Essa ilusão de que o que ele quer insinuar aqui é que na verdade tem outras pessoas ainda mais ricas que estão do lado de fora. E pô, não tem, pô. Se tivesse, o Marcinho VP já tinha entregue pra sair da cadeia, já tinha entregue pra vazar isso daqui. Não, quem tem é aquilo ali mesmo. É verdade que eles contratam pessoas dentro da Faria Lima, dentro de empresas financeiras no Brasil, para lavar dinheiro, para fazer aquele monte de coisa. Isso é verdade. Mas isso não adianta, ou seja, você pode acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e vão fazer outro esquema de lavagem de dinheiro.
Não estou dizendo que não deva ser feito o ataque a esse esquema de lavagem de dinheiro, lógico que tem que fazer, né? Mas isso não vai mudar também o tráfico. O tráfico é onde gera o dinheiro surge ali, né? Então é fundamental fazer operações como essa operação que foi feita aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, o Genuíno já está dizendo aqui que o consórcio não é consórcio da paz, é consórcio da morte. Eles sentiram, viu? Sentiram, perceberam que a ideia do consórcio da paz é uma ideia positiva, vai ajudar a oposição, vai ajudar Bolsonaro ano que vem. Então o pessoal tá chateadíssimo com esse negócio aqui, ó. Matança no Rio é estratégia da direita para tentar derrotar Lula. Não, Matança no Rio é a estratégia da direita para mostrar o descalabro que tá a segurança aqui no governo Lula, né? O governo Lula deixou as facções correrem soltas, é lógico, né? Durante muito tempo foi proibido até fazer ações nos morros aqui do Rio por conta do STF. Então é isso daí. A culpa é do Lula dessa história toda. É a esquerda no poder que gera esse aumento de criminalidade, né? Agora, com essa ação diminuiu um pouco. Resolveu o problema? É lógico que não. Agora, isso aqui foi uma estratégia da direita para ganhar um ponto de fala político, né? Para ganhar um argumento político? É lógico que foi, evidentemente que foi. E foi muito bem estruturado, muito bem posicionado, porque logo antes da COP, o Lula planejava usar a COP para se mostrar como, né, o estadista, né, focado em energia verde, não sei o que lá e coisa e tal, e não vai ter mais isso, porque vai estar todo mundo falando da chacina aqui no Rio de Janeiro, mesmo na COP lá, na COP 30, vai estar todo mundo falando nisso, ou seja, roubou do Lula esse ponto político que ele pretendia dar, né? Além disso, ele estava tentando forçar uma barra também de que tinha sucesso na negociação com o Trump, e não vai acontecer, ou seja, ferrou o Lula completamente nessa parada, né? Enfim, é muito engraçado, mas eu acho lindo que a esquerda fique falando isso, que a estratégia da direita, a direita que tá fazendo isso, não sei o que. Eu acho ótimo que a esquerda fale isso. Fala mais, porque é exatamente o que vai ajudar a gente, né? Aqui, ó, Operação no Rio foi massacre deliberado com objetivo político, foi chacina e não sei o que lá, não é possível. Hoje teve uma coletiva de imprensa da Polícia Civil aqui do Rio falando que já identificaram 99 dos corpos e 78 deles têm antecedentes criminais extensos e 40 e tantos tinham já mandados de prisão em aberto, né? E aí já viu o pessoal falando, o quê? Então só tinha 78 que eram criminosos? Então os outros não eram criminosos e coisa e tal? E não é assim, eu já expliquei pra vocês que não quer dizer isso, né? Ou seja, os outros eram criminosos que não tinham sido pegos ainda, não tem ficha criminal ainda, mas estavam lutando lá dentro. Inclusive, aí eles falam assim, não, mas esses então não poderia ter matado porque eles não têm antecedente criminal. Não é assim, porque mesmo quem tem antecedente criminal, você não pode matar, simplesmente, por ter antecedente criminal. Ninguém morre por ter antecedente criminal, ninguém morre por ter mandado de prisão contra ele, né? Se a pessoa tem um mandado de prisão, ela deve ser presa. Se a pessoa tem uma ficha corrida muito grande, ela deve ser no máximo detida para averiguação, para ver ali se tem alguma informação nova e pronto. Não é para matar a pessoa, né? Não existe isso, e crime de morte porque tem mandato em aberto, ou porque tem mandado em aberto, ou porque tem ficha criminal, né? A questão toda, as pessoas morreram, não foi por causa disso, elas morreram porque elas enfrentaram a polícia, porque elas deram um tiro na polícia, a polícia retrucou e acabou eliminando esse pessoal, né? Então, ou seja, essa ideia de que, não, só podia matar, teve alguns inocentes nessa história, não teve inocente nenhum. Esses outros que não tinham caso, não tinham ainda ficha criminal, caem no mesmo caso daquela moça, né? A tia do garoto ali que falou, não, porque meu sobrinho não tinha ficha criminal, não tinha nada. Não, peraí, não tinha ficha criminal, não quer dizer que ele não fosse criminoso. Ele ainda não tinha sido pego pela polícia, ainda não tinha ficha criminal porque não foi pego ainda, né? E, de novo, mesmo que ele tivesse ficha criminal, isso, por si só, não é justificativa para matar ele. Agora, se ele puxou um fuzil e tentou enfrentar a polícia, aí, meu amigo, aí um abraço, aí é legítima defesa. Não tem o que fazer, né? E foi isso que aconteceu, segundo o relato das PMs, né? Então tá aqui, ó, a direita aplaudindo o Cláudio Castro e apostando no marketing da matança pra 2026. O pessoal da esquerda tá uma arara, meu amigo. Eles estão fodidos, estão todo mundo desesperado, né? E batendo cabeça, porque nem sabe o que vai, cada um fala uma coisa, né? Tá o Lula querendo os PL. O Lula não criticou nada, não criticou. Ele sabe que se ele criticar, ele se ferra. Então ele não criticou nada. Aí a Glaze falando aqui que não, porque a Trump e não sei o que lá, o Haddad, e cada um fala uma coisa, e ninguém fala nada, ninguém entende nada. No final das contas, tá esse bate-cabeça enorme ali, né? Aqui, ó. Todos que apoiam a chacina são fascistas, pronto, já chegou a nos chamar de fascista. Se você entende que um traficante que tentou trocar tiro com a polícia e morreu, isso foi uma morte justa, você é fascista, é fascismo, lógico, né? Eu vou te falar um negócio, esse pessoal, cara, é uma tristeza. Agora, o mais engraçado é essa matéria aqui, né? Que olha só, esquerda com economia, direita com segurança, eleição de 2026 está desenhada. E eu vou te falar pra vocês porque eu acho isso aqui lindo de morrer, porque a verdade é a seguinte, vocês estão achando que o Lula vai ter economia? Onde é que eles tiraram a ideia que a economia tá boa pro Lula? Que negócio é? Onde é que eles tiraram essa lorota aqui? Meu amigo, se prepara, cara, daqui pra frente é só ladeira abaixo, a inflação vai comer solta com o Lula jogando dinheiro, como tá jogando aí no mercado do jeito que ele tá fazendo, esses déficits atrás de déficit que o Lula tá fazendo aí, ele vai ferrar com a economia até o final do ano que vem, pode ter certeza disso. Então, esse negócio de a esquerda com a economia, a direita com a segurança, vai ser ótimo, porque a direita vai ter a segurança, o que é uma pauta muito importante, de fato, o povo brasileiro clama por mais segurança pública, e a esquerda não vai ter nada, porque a economia, meu amigo, pode ter certeza que vai estar na merda ano que vem, já está na merda agora, né? O pessoal já tá iludido com essa história aí desse leve alívio que teve na inflação, mas pode ter certeza, com o Lula jogando dinheiro pro ladrão como tá fazendo, a situação ano que vem vai ficar terrível. E aí vai chegar a eleição, o Lula não vai ter nem uma coisa nem outra. Do jeito que a coisa tá pintando, meu amigo, do jeito que tá aqui, o Lula não chega nem no segundo turno, vai ser segundo turno entre, sei lá, a Michele Bolsonaro e o Tarcísio, aí pode escolher. Ou então, se o Bolsonaro concorrer, o Bolsonaro ganha fácil, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Outra coisa que o pessoal tem falado muito também é isso, né? Não, porque finalmente a direita conseguiu alguma coisa sem Bolsonaro, pós-Bolsonaro. Esquece, meu amigo, isso aí não tem. Não vai ter pós-Bolsonaro nenhum. Bolsonaro continua sendo o grande símbolo desse negócio todo, até porque ele é totalmente a favor disso aqui. Ele é um cara que incorpora bem essa questão da segurança pública. Vamos falar agora sobre a pesquisa que saiu, a pesquisa da Atlas Intel que saiu sobre a opinião da população sobre o que aconteceu lá
lá as operações lá aqui no Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, né? Como eu já falei para vocês, a população adorou a operação, a maior parte foi a favor, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no final das contas. Isso deve deixar o pessoal do Lula apavorado. E eles estão apavorados com isso, mas deviam ficar mais ainda. Por quê? Porque eles estão achando que vai acontecer o que já aconteceu no passado, que eu expliquei para vocês. Quando tinha essas mega operações, morria muita gente, no primeiro momento havia a população gostava, mas depois começava a aparecer o caso da pessoa inocente que foi morta, não sei o que lá, não sei o que lá, e acabava virando a opinião pública das pessoas, né? Dessa vez agora, eu não acho que vai acontecer isso não, tá? Eu não acho que eles vão conseguir isso dessa vez, e isso gera um problema para a esquerda. Aí no final, já tô até falando aqui, ó, crise no Rio deixa pro bolsonarismo largar Bolsonaro. Cara, é o monopensar dele. Eles só pensam nisso, né? Não, pós-Bolsonaro, temos que abandonar o Bolsonaro, não pode ficar com o Bolsonaro. A minha visão é a seguinte, meu amigo, isso aqui tá preparando a volta do Bolsonaro, é isso. Pois bem, a Carta Capital tá toda chateada aqui, ó. Visão dos brasileiros sobre a operação que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, segundo pesquisa. 100 pessoas é importante qualificar corretamente, né? 100 traficantes, né? 100 pessoas ligadas ao tráfico de drogas, pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Até aqui, e eu vou te falar um negócio, já são o quê? 2 dias? Se tivesse algum inocente ali, se tivesse alguém ali que realmente fosse inocente, já tinham chorado, já tinha aparecido alguém pra falar. Apareceu a tia do moço ali, apareceu não sei o que lá, mas falou aquele negócio que todo mundo viu que, ó, não bate, não tá batendo não, né? Então, ou seja, a maior parte do pessoal já viu que não teve, a polícia dessa vez fez a coisa correta, isso é muito importante. A brutalidade policial é um negócio que eu sou contra também, eu acho que é errado a polícia chegar vandalizando as casas das pessoas, né, entrando de qualquer jeito e coisa e tal, mas desse jeito eles fizeram a coisa correta, trouxeram o pessoal pra mata pra, né, ter o conflito no lugar menos prejudicial para as pessoas, né? Então aqui, ó, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto no restante do país se sobressai a percepção de que a operação terá um impacto muito positivo na segurança pública. Ainda assim, não é desprezível o grupo que teme o efeito contrário, que veja mais matança com impacto muito negativo e coisa e tal, né? Então, aqui, ó, é típico isso aqui, ó. Na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Atlas Intel, o impacto dessa operação vai ser positivo, se perguntando para pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A maior parte, impacto muito positivo, né? Depois, impacto positivo também, ou seja, só esses dois aqui já somaram mais de 50%, né? Aí depois vem o impacto muito negativo, é o pessoal aí dos direitos humanos e coisa e tal, o pessoal do Leblon e coisa e tal. Um pouco ou nenhum impacto, também tem aqui, ficou aqui em 4º lugar. E depois impacto negativo, né? Curioso isso, como é que o impacto negativo ficou afastado. O muito negativo ficou maior que o negativo, o que mostra que não é uma coisa natural, é justamente uma opinião, são os extremos com força, né? Mais uma vez você tem aqui o efeito da polarização. E essa polarização é ainda maior quando você observa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o primeiro impacto muito positivo, em segundo vem o impacto muito negativo. Ou seja, os dois extremos ficam nos primeiros lugares aqui na visão do Brasil dessa história, né? E aí depois vem pouco ou nenhum impacto, e depois impacto positivo, e por último impacto negativo também. Então tem uma visão aqui, mas de qualquer forma, se você somar o muito positivo e o positivo, ganham com muita força do impacto negativo e muito negativo, né? Tanto no Brasil quanto na cidade do Rio de Janeiro, né? E não foi só isso não, tá? Foi um boost muito grande para o Cláudio Castro e atingiu a reputação do Lula sim, né? Aqui ó, a opinião, como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública. Então o presidente Lula 59% negativo. É o que eu falo pra vocês, é impossível o Lula convencer as pessoas de que ele vai tratar a segurança pública. Ele nunca passou essa visão, né? Segurança pública é um tema que exige uma visão durona da pessoa. O Bolsonaro tinha isso, o Bolsonaro conseguia passar isso, o Tarcísio consegue também, o Derrite, ou até o Felipe Cury aqui do Rio de Janeiro consegue, né? O Lula não tem essa capacidade, o Lula Lewandowski, ainda mais do Lewandowski, putz grila, né? Então, mesmo no resto do país aqui, 50% desaprovam o governo Lula na questão de segurança da segurança pública, né? Lembra que 50% isso aqui tem incluindo o Nordeste, tá? O Nordeste que é todo mundo ama o Lula lá no Nordeste, ou muita gente no Nordeste ama o Lula, mesmo com o Nordeste considerando, 50% são contrários ao Lula, acho que o Lula tá fazendo besteira na segurança pública. Agora, olha só, aí eles perguntam aqui nos outros estados todos do país, o governador do seu estado. Então, ou seja, aqui a pergunta não é sobre o Cláudio Castro, esse lado aqui é o governador do estado da pessoa, né? E aí na média ficou 30, ou seja, aquela divisão, a pessoa não tem opinião, mais ou menos, cada um achou alguma coisa, não tem uma opinião muito forte sobre o governo do estado, né? E o prefeito da sua cidade, a maior parte também diz que ficou regular, aí tem um pouquinho de ruim aqui, um pouquinho de bom também, mas nada que dê assim muita força aqui para os prefeitos. Agora, aqui no Rio de Janeiro é relevante, por quê? Porque foi aqui no Rio de Janeiro, né? O governador Cláudio Castro ficou visto como realmente o cara responsável por essa história. Então tá aqui, ó, Cláudio Castro ficou com 36% de positivo, o melhor resultado positivo de todos esses indicadores aqui foi o do Cláudio Castro, né? E foi criticado por 45%, porque lógico, você junta aqui o pessoal do Leblon ali, do pessoal da elite aristocrática socialista do Leblon. E outra coisa curiosa, o Eduardo Paes, aliás, diga-se de passagem, sumiu, né? O Eduardo Paes ninguém sabe, ninguém viu ele aqui no Rio de Janeiro agora, parece que tá em Paris, sei lá, fugiu pra não dar declaração sobre essa operação, né? Porque vocês sabem, o Eduardo Paes, ele nessa área de segurança, ele também é fraco, esse é o ponto fraco dele. E é por isso que eu digo pra você que ele tava com o governo do estado ano que vem garantido já. Não tinha outro candidato aqui no Rio de Janeiro pro governo do estado ano que vem. Agora eu acho que já tem, tá? O Felipe Cury, que eles estão pensando em colocar, é uma chance grande. Tem outros nomes que podem ser colocados também, né? Enfim, o Eduardo Paes agora tá com problema, tanto que ele não fala. E por que ele não fala? Porque justamente, se você olhar aqui, ó, a aprovação é muito grande da operação. Se o Eduardo Paes entra e fala a favor da operação, ele tá dando munição pro Felipe Cury, que vai ser o candidato da oposição ano que vem. Se ele entra e fala contra a operação, ele tá dando um tiro no pé. Ele fica com o mesmo problema que o Lula, o mesmo problema do Lula de não ter como se posicionar nessa situação, né? Quer ver uma outra coisa muito curiosa? A pesquisa com moradores de favela, tá? Aqui, eu tô mostrando o artigo aqui da Carta Capital, mas podia pegar qualquer revista que saiu essa coisa. Aqui foi a pesquisa da Atlas Intel, tá? Tem aqui da Atlas Intel também, aqui tá, diretamente dele, mas enfim.
Aqui, ó. Repara o seguinte, você aprova ou desaprova essa operação. Se você considerar o pessoal que não mora em favela, mas mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, 55% aprovaram a operação e 40% não aprovaram a operação e 5% não sabe. Né? Agora, se você perguntar às pessoas que moram em favela no Rio de Janeiro, 87%, quase 90% aprovou a operação. É quase unanimidade. Tem 12% aqui que não aprovou, mas a grande maioria aprovou essa operação. Por quê? É aquilo que eu falo pra vocês, tem que tomar muito cuidado para não dizer que todo mundo que mora em favela é ligado ao tráfico de drogas. Não é assim. O Complexo do Alemão ali, as favelas que tem na região, 99% das pessoas são pessoas honestas, pessoas que vão lá trabalhar, pessoas que são oprimidas pelo tráfico. O tráfico, tal como os palestinos lá na faixa de Gaza, que são oprimidos pelo Hamas, as pessoas nas favelas eles são oprimidas pelo Comando Vermelho, pelos traficantes que tem ali na região. O pessoal não gosta dos traficantes, né? Então, ou seja, quando tem uma operação dessa, o pessoal gosta. Beleza, tirou, o pessoal vai melhorar a segurança ali, né? Os traficantes torturam pessoas, cobram taxas absurdas do pessoal que já é um pessoal pobre, exigem um monte de coisa, ameaçam as pessoas ali, né? Então, os moradores de favela adoraram, né? Aí você fala assim, Peter, mas foram os moradores de favela que tiraram os corpos lá da mata e trouxeram pra fazer aquela exposição pra tentar criticar a polícia. Olha só, a gente já sabe que não foi morador de favela que fez aquilo, tá? O jornalista da Rede Globo falou que foi morador de favela. Não foi morador de favela, foram os caras do próprio bando lá do Comando Vermelho que tiraram os caras lá de cima e acharam tanto que usaram o carro roubado pra fazer esse transporte dos corpos e tiraram as fardas. Não é morador que fez isso, isso daí é o pessoal do bando, é o pessoal do Comando Vermelho. E lógico, existe uma pequena fração das pessoas na comunidade que gosta do Comando Vermelho? Sempre tem maluco pra tudo. Tem gente que torce pro Flamengo, pô. Tem maluco pra tudo nesse mundo. Então, mas é uma minoria, né? A maior parte do pessoal da favela não gosta da facção, não gosta do Comando Vermelho, não gosta dessas máfias que tem por aí. Aí fica nessa situação curiosa, que o pessoal aqui na Zona Sul, que ninguém foi afetado, aqui não teve nada, a gente ficou sabendo, né? Só que ficou sabendo pela televisão, como todo mundo no resto do Brasil, né? O pessoal aqui da Zona Sul, todo mundo, né, tranquilinho, fazendo sua vida tranquila, coisa e tal. Ai, que absurdo a polícia ter feito aquilo. E o pessoal lá da favela, lá do complexo, falando, que beleza, que joia, maneiro, que bom que fizeram isso, deu uma limpada aqui, deu uma aliviada na situação aqui. Olha que coisa curiosa. E essa mesma coisa aqui se reflete no resto do Brasil. O restante da população aqui ganhou por pouquinho, aqui, 51% a 45% de aprovação. Ainda ganhou. Na maior parte do Brasil, o pessoal ainda achou que foi válido esse negócio. Mas o pessoal que mora em favela, no resto do Brasil, percebeu que, pô, que é muito bom, isso daí mesmo, tem que fazer esse troço mesmo. O pessoal, embora esse tipo de milícia exista, seja muito forte aqui no Rio de Janeiro, e talvez historicamente tenha nascido aqui, o fato é que isso existe hoje no Brasil inteiro. Você tá vendo lá casos lá no Ceará, de traficantes que expulsam as pessoas de cidades e coisa e tal, e tiram o pessoal da cidade. Então, assim, o pessoal que mora nessas regiões mais pobres lá também sofrem a mesma coisa que o pessoal das favelas aqui no Rio de Janeiro sofre, e no final das contas prefere essa operação, prefere que tenha essa operação, né? Violência no Rio de Janeiro. Nos últimos 3 meses, você testemunhou algum crime, independente ou incidente de segurança pública? Cidade do Rio de Janeiro, sim, 60% das pessoas. É verdade, porque a verdade é assim. Por exemplo, eu testemunhei, porque teve tiroteio aqui perto, aqui no Santa Amaro, volta e meia tem tiroteio aqui no Santa Amaro, a gente ouve aqui os tiroteios, nada diretamente envolvendo a gente, mas dá pra ouvir, não deixa de ser um incidente de segurança pública, né? No resto do Brasil, a maior parte do pessoal, não. Mas é que aqui no Rio de Janeiro, existe uma diferença em relação a outras cidades do Brasil, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito apertadinha, né? Todo mundo mora perto de todo mundo aqui, né? As outras cidades, São Paulo, por exemplo, é uma cidade mais espalhada. Então, dependendo de onde você mora em São Paulo, você tem, assim, vários quilômetros até a favela mais próxima, até a região mais próxima com influência do tráfico e coisa e tal. Aqui no Rio de Janeiro não tem isso, cara. Diz aí qual é o bairro do Rio de Janeiro que não tem favela próxima. Pois é, não tem. Aqui do meu lado tem a Tavares Baço e tem o Santa Amaro. Todo mundo tem favela do lado, perto de você aqui no Rio de Janeiro você tem favela. Em qualquer lugar que você esteja no Rio de Janeiro. Mas enfim, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Não tem como escapar dessa constatação, né? Aqui, ó, quais são os crimes que você testemunhou? A maior parte aqui é roubo de celular. Roubo de celular no Brasil e no Rio de Janeiro é a maior parte, mais de 50%. Tiroteio, vem em segundo lugar no Rio de Janeiro. Tá vendo? É o que eu falo, tiroteio que a gente ouve por aqui. No resto do Brasil é menor. Aí tem outros tipos de crimes aqui, coisa e tal. Brutalidade policial tá lá embaixo. Meu Deus do céu, o pessoal dos direitos humanos fica chateado com isso. Mas, de novo, é importante notar que direitos humanos é importante mesmo, as pessoas têm que ter um direito ao devido processo legal, evidentemente. Agora, no caso ali, tá mais que na cara que foi confronto. O confronto não tem jeito, o confronto é confronto. Aí, meu amigo, só lamento, né? De modo geral, como você avalia o nível de criminalidade na sua cidade nesse momento? O Rio de Janeiro bota muito alto aqui, você sabe que essa é a estratégia nossa pro pessoal não vir aqui pro Rio, né? Isso mesmo, é muito alto, não vem pra cá não, muito alto a criminalidade aqui. Deixa só pra gente aqui. No Brasil, regular é o maior, coisa e tal. Aqui tem mais outras coisas aqui, mas acho que não faz muita diferença aqui. Não, o importante é isso. O resultado final aqui tem aqui, ó, quase 90% dos moradores de favelas do Rio apoiam a operação contra o Comando Vermelho. Ou seja, é mais do que o pessoal do asfalto, vamos dizer assim, né? A aprovação é muito grande, né? Então isso dá um recado muito forte. É por isso que o Lula tá batendo cabeça, o Lula não sabe o que fazer. Uma parte do eleitorado dele, lembra, o eleitorado da esquerda tem uma característica, né? Eu já falei pra vocês, o eleitorado da esquerda é o pessoal de alta renda, é o pessoal riquíssimo, os socialistas de elite, que é o pessoal progressista, que adora o Lula por algum motivo que eu não consigo entender, e é o pessoal lá embaixo, na camada social, o pessoal totalmente desesperado, que assiste Rede Globo, que não tem dinheiro pra comprar pacote de dado. Esse é o pessoal que também vota no Lula, né? E aí você tem um problema, que esse tipo de coisa aqui joga um lado contra o outro, entendeu? A elite aristocrática, socialista, ela achou horrível, ai, tadinho, das vítimas da sociedade, ai, que pena, né? Ficou totalmente contra a polícia. E o pessoal lá de baixo ficou a favor, ou seja, você quebrou o eleitorado do Lula. O Lula se ferrou completamente nessa história. O Lula, o Eduardo Paes e o pessoal todo do discurso progressista aqui no Brasil quebrou com essa história, né? E aí, o mais engraçado é que a própria Folha de São Paulo meio que admite isso daqui. O senhor Igor Gielou fala aqui que isso foi uma ajuda enorme pra direita, né? Ele critica, fala, não, porque tinha que aprovar a PEC da segurança pública, né? A PEC do SUSP, coisa e tal. Não, porra nenhuma, isso não ajuda em nada. Isso não resolve problema nenhum no final das contas, né?
Então, eu acho um erro, né? O cara é esquerdista, né? Mas ele mesmo consegue perceber que não tem pra onde fugir. Foi um baque pro Lula essa operação em termos midiáticos e foi muito bom pra direita, né? E particularmente pro Bolsonaro. Aí ele fica aqui, não, que é hora de deixar o bolsonarismo, tem que largar o Bolsonaro. Agora que os governadores de direita se uniram e coisa e tal, e tem que escolher um deles e parar com isso, que não pode. Aí ele traz aqui, olha só, pra eles o caminho não está livre. Se existe o fastio com a desordem do Rio, resto associado extremamente a político que há anos saem da Guanabara pra cadeia, há o risco de associação à barbárie, né? E como ocorreu na esteira do massacre do Carandiru em 1992, a população pode ter desprezo por criminosos, mas não é insensível a banho de sangue. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O que eles conseguiram naquela época? De fato, naquela época muita gente comemorou a parada, mas aí depois veio a Rede Globo falando o tempo todo, olha que absurdo, né? Pessoas inocentes, o cara já ia ser liberado, já tinha cumprido a pena e coisa e tal. Essa ideia de que quem tá na cadeia é todo mundo criminoso, não. O massacre do Carandiru, vocês sabem, né? Foi tinha uma rebelião no presídio lá em São Paulo, no Carandiru, e a polícia entrou e ele entrou limpando, né? E matou um monte de gente, né? E de novo, isso é errado, né? Por óbvio, a comparação é ruim, né? Porque foram chacinas de pessoas custodiadas pelo Estado, sem defesa. Não tinha ninguém armado dentro do Carandiru. A polícia chegou lá matando o pessoal de onda, né? Porque não tinha ninguém armado lá. Agora é uma situação de combate. Ainda que pareçam evidentes os abusos. Pô, que abuso? Não apareceu. Se agora, 48 horas depois do fato, não apareceu ninguém mostrando realmente uma vítima que realmente era inocente e coisa e tal, não vai aparecer mais aqui. Enfim, mas ele fala aqui o que realmente é o modus operandi desse pessoal. Já aconteceram outras entradas de polícia no morro aqui no Rio de Janeiro com a mesma história. A população gosta no primeiro momento, mas aí fica a Rede Globo o tempo todo. Ai, porque chacinaram, porque absurdo, que coisa horrível, e mataram pessoas inocentes, e não sei o que lá. E aí acaba virando a opinião pública pro outro lado, dizendo que foram pessoas inocentes e coisa e tal. Só que, de novo, entra aqui aquilo que eu falo pra vocês. Acabou essa era, acabou a era da informação centralizada. Repara, já tinha tia lá falando do sobrinho dela que não, que é um garoto de bem, não tem nenhuma ficha na polícia, não sei o que lá. Aí o pessoal vai na rede social do cara, tá lá o cara com arma, andando de moto, não sei o que lá. Ou seja, não cola. Isso daqui, se fosse no passado, já teriam feito um escarcéu com o sobrinho dessa moça, já tinham feito um negócio, nós já tava no Jornal Nacional, uma vítima inocente, era um estudante, resgata lá a fotinha dele na escola, lá, estudando, não sei o que lá. E agora não teve jeito, porque o pessoal foi na rede social do menino, viu lá que o garoto tava envolvido em tudo mesmo, né? Então, ou seja, repara como é que a informação descentralizada muda as coisas. Esse pessoal tá achando que eles vão tentar fazer isso, eles vão tentar convencer o Brasil de que, foi um absurdo e coisa e tal, mas não vão conseguir não, eles estão achando que vão conseguir, não vão conseguir. E aí depois ele fala aqui no final que, olha só, agora com o Bolsonaro preso, não sei o que lá, e o fracasso da pauta da anistia. Eu não sei de fracasso nenhum não, cara, eu tô achando estranho esse negócio, o pessoal contando com o fracasso da pauta da anistia, eu não sei disso não, né? Agora os chefes executivos saíram no trabalho conjunto, ou a chance do grupo conseguir seguir sem carregar seu patrão, soltem a mão do Bolsonaro, por favor, é o sonho da esquerda, o sonho dessa elite aristocrática, soltem a mão do Bolsonaro, não vão soltar, meu amigo, isso aqui tá preparadinho pro Bolsonaro retomar essa pauta ano que vem e ganhar do Lula, pode se preparar.